Boa tarde, meu nome é Cacá Fernandes, eu sou diretor de marketing e vendas do Grupo Souza Lima, responsável por toda a área comercial, marketing, comunicação e também, ultimamente, sou head de inovação. O Grupo Souza Lima, para quem não conhece, é um grupo de terceirização de serviços, especializado em segurança, mas que também tem facilities, limpeza, recepção, telefonia, todo tipo de serviço que possa ser terceirizado é o core business do Grupo Souza Lima. É uma empresa de mais de 30 anos, nós estamos com 15 filiais em 11 estados do Brasil, e atuamos nos mais diversos segmentos, shopping centers, indústria, condomínio, educação, saúde, logística e uma infinidade de segmentos. Bom, o ano de 2020 fica marcado na história como um ano de maior complexidade da história, acho que de todas as empresas. Aqui no Grupo Souza Lima, ele despontou no primeiro trimestre como o melhor ano da história. A gente bateu todos os recordes de venda, batemos todas as metas, e era um ano realmente que apontava para cima, todos os resultados apontavam para cima. Veio a pandemia e os desafios começaram a surgir, né? O Grupo Souza Lima ele é bem plural nos seus clientes. E isso ajudou o grupo a ser mais resistente ao período mais agudo da crise. Por que isso? Porque teve alguns segmentos que sofreram mais do que os outros. Só para dar alguns exemplos, a área de shoppings e a área de educação foi lockdown geral já logo em março. Então, a gente já teve que diminuir muito a mão de obra alocada nesses clientes. Por outro lado, o segmento de condomínios sofreu menos, o segmento de saúde teve até um determinado acréscimo, teve algumas áreas da limpeza que também cresceu um pouquinho. Então, essa pluralidade de clientes fez o grupo ser mais resiliente no ponto mais agudo da crise. Bom, do ponto de vista estrutural da nossa equipe, o time de vendas é um time que tem mais de 100 pessoas trabalhando. E é um time que gosta de estar na rua, visitando o cliente. Logo no início, a gente percebeu que eles precisavam ir para home office, né, claro, e a gente mandou esse time para home office e começou aí o grande desafio da equipe de vendas. Claro que todas as empresas sofreram, mas um time comercial que tem um nível de idade um pouco mais sênior como o nosso segmento ele exige um pouco mais de experiência, afinal é uma venda negociada, a gente começou a perceber que os times estavam performando de forma diferente no home office. Detectado esse problema, a gente logo lançou um programa de treinamento que, a princípio, era uma simples conscientização que aquela onda poderia não passar e aquele time tinha que começar a performar, prospectar, vender online. E era um time que tinha muita resistência. Então, a gente criou um programa de treinamentos mesmo, todas as sextas-feiras a gente ficava online com eles 3, 4 horas, atualizando o status, dando treinamentos de utilização de ferramentas, desde uma simples apresentação via Zoom, até modificamos a nossa apresentação comercial para ela ficar mais palatável no ambiente online, diversos treinamentos sobre dicas de como se portar numa reunião online, a questão dos horários. E graças a isso, a esse esforço de todo o time, a gente começou já em abril para maio para junho, uma melhoria de performance mesmo, ou seja, as reuniões começaram a acontecer, algumas vendas começaram a ser efetivadas, alguns segmentos começaram a ter uma certa retomada, condomínios precisando se adaptar à questão de controle de acesso sem
que a gente chama aqui de no touch access, controle de academia para condomínios, controle de número de pessoas para ambientes nos escritórios. Então, aí começou já a se configurar algumas oportunidades de mercado que o time preparado para atuar online, porque a gente só trouxe eles de volta para o escritório a partir do mês de setembro. Então, eles ficaram até agosto em home office. Mas era claro para nós que muitos dos clientes, muitos segmentos, não iam receber a gente esse ano. Alguns ainda não voltaram para o escritório. Então, eles continuam tendo que ter uma atuação mais online, mais remota, apesar de estarem de volta para o escritório. Então, eu considero esse um dos grandes desafios para todo mundo que tem aqui. Né? Para nós foi positivo, porque a gente conseguiu transformar a crise e essa adaptação num gatilho de trazer uma série de inovações para os discursos deles. Então, além de eles se atualizarem, de eles se adequarem às novas ferramentas, eles também inseriram nos discursos deles questões de inovação que já eram tendência, mas que a pandemia veio acelerar. Então, eu considero o case do time comercial da Souza Lima um grande sucesso, porque a gente já voltou em setembro para resultados nos patamares anteriores à crise. A gente teve um ótimo primeiro trimestre, um segundo trimestre totalmente tomado pela crise, o terceiro trimestre já de retomada, e nós vamos ter de novo já um ótimo trimestre. Então, eu considero isso um grande case de sucesso. Do ponto de vista de demanda de atendimento comercial, o Grupo Souza Lima trabalha um pouco diferente do mercado. O mercado trabalha muito com prospecção ativa. Nós lá atrás decidimos, quando eu assumi a cadeira de marketing, que a gente queria ter uma marca forte que gerasse uma demanda comercial para o meu time comercial atender. Então, o meu time acaba atendendo uma demanda que a marca e a comunicação que a gente atua, a gente tem diversos canais, TV, rádio. Talvez eu seja a única empresa do segmento que invista em marketing e comunicação em mídia, mas TV, rádio, esporte, eventos, tudo isso gera uma demanda que o meu time comercial está pronto para atender. O que faz também que na crise, com todos os clientes em casa, remotamente, eles também lembrem mais de que tem uma marca forte. Então, eu também considero isso, que a gente acabou aproveitando um pouco melhor essa questão, porque como os vendedores não precisavam fazer uma prospecção ativa, a gente acabou recebendo um número maior de demanda dos clientes que estavam em casa. Que aí o share of mind, nessa hora, fala mais alto, porque ele precisa cotar e ele está em casa e ele vai cotar as empresas que ele lembra mais. E a gente está entre elas, com certeza. Falando agora um pouco das diferenças regionais, eu acredito que talvez tenha sido o maior desafio. Por quê? Porque a crise e a pandemia ela foi assimétrica no Brasil. Nós temos uma extensão territorial continental, então, enquanto o São Paulo estava em lockdown, eu tinha filiais, por exemplo, a de Goiás, que estava totalmente aberta. Então, eu tive que fazer uma adequação tanto de discurso, quanto de treinamento, quanto de discurso motivacional aqui interno. O meu endomarketing teve que trabalhar muito fixo nisso, porque as diferenças regionais ficaram gritantes em algum momento. E depois, na retomada, quando São Paulo e Rio já estavam saindo, eu tive estados que estavam entrando na crise, foi o caso do Paraná, Curitiba. Então, foi bem desnivelada essa atuação na crise. Perceber isso, escutar os funcionários daquela região, entender o cenário e modular o discurso, o treinamento para isso, eu também considero que foi um dos sucessos aqui do grupo, porque a gente já está acostumado com isso, até na questão de linguagem. A gente tem filial na Bahia e filial em Porto Alegre,
Até os nomes dos produtos são diferentes. Você tem regiões que falam de vigilante, de segurança, tem vigia, tem uma série de questões de linguagem que a gente já atuava de forma a adequar a nossos serviços para aquela região. Foi só trazer essa prática para dentro do discurso dos treinamentos para a pandemia. Foi bem desnivelado. Falando um pouco das mudanças de métricas para avaliar times comerciais ou não, o que eu senti uma diferença bem grande aqui durante a pandemia e agora no pós-pandemia, no novo normal. Por incrível que pareça, a produtividade do time aumentou. Quando a gente leva um time grande como o meu para dentro das suas casas, no home office, primeiro que eles têm mais tempo para atuar e perde-se menos tempo com reuniões ou com as introduções das reuniões, né? Uma reunião física demora quase 15 minutos para engatar no assunto, na pauta. Enquanto que uma reunião online, a gente treinou bastante sobre isso, as agendas estavam muito apertadas, né? As pessoas marcavam reunião às 9, 9h30, 10, 10h30, 11. Se você atrasa 15 minutos uma reunião dessa, já atrapalhava a agenda inteira do teu cliente, do executivo do outro lado. Então, a gente fez esse treinamento, bateu bastante nessa tecla, aonde respeitem os horários. E essa pontualidade das reuniões online, ela trouxe um acréscimo de produtividade. Então, a capacidade de um vendedor meu produzir propostas aumentou, ao invés de diminuir. É claro que teve um nivelamento de demanda de acordo com a região, de acordo com o segmento que aquele executivo atua, mas, no geral, houve um ganho de produtividade. No pós-pandemia, o time comercial como o nosso, que é um time bem agressivo, ele logo percebeu as vantagens desse tipo de atuação. Então, eles manteram alguns pontos. Por exemplo, as primeiras reuniões hoje, eles fazem online. Antigamente, antes da pandemia, eles preferiam já marcar uma visita na primeira reunião. Então, quando eles marcam uma reunião física hoje, eles já fizeram um levantamento de escopo, eles já têm proposta, eles já têm negociação. Então, eles atuam online para uma primeira reunião, para um levantamento de informações, etc., e chegam para uma reunião física muito mais preparados. Isso também eu estou analisando como um ganho de produtividade, porque se o escopo já não é muito o que a gente faz, se a gente não é muito competitivo naquele segmento, essa segunda reunião já é mais fria. Então, eles ganham esse tempo de análise de se a gente consegue atender aquela demanda do cliente. Então, eu considero que o desperdício das primeiras atuações, das primeiras reuniões, é um ganho de produtividade. O meu time está eliminando esse desperdício. E eu confesso que as reuniões também estão mais produtivas, viu? Esse tempo que os clientes ficaram em casa, eles ficaram se preparando, né? Porque eu acabo lidando com especialistas, seja um gerente de segurança, seja um profissional de compras. Eles estudaram muito o negócio deles durante a pandemia. Então, quando eles chegam para uma demanda para o meu time, eles estão muito informados. Então, as reuniões estão sendo produtivas e rápidas. Eu confesso que eu não tenho visto mais reuniões comerciais de 2 horas, como a gente tinha antes da pandemia. Então, eu acho que a produtividade de um time comercial aumentou até no pós-pandemia. Falando agora um pouco de futuro, eu tenho sido muito questionado sobre as alterações ou as mudanças ou as tendências que a pandemia trouxe. E eu tenho dito o seguinte, no segmento de segurança, no segmento de serviços, não foi criado nada de novo. O que aconteceu com a crise foi o seguinte, ela acelerou algumas tendências que já estavam aí há muito tempo. Se eu fosse definir uma tendência grande, é a questão da tecnologia e da inovação.
entregar soluções híbridas que componham da melhor forma possível os serviços de um ser humano e a tecnologia disponível é o futuro do nosso segmento. Nada de novo, mas coisas que estão aí há muito tempo que agora se aceleraram. Então, aqui para o Grupo Souza Lima, a gente preparou toda uma estratégia para realmente acelerar essa substituição de parte da mão de obra por tecnologia. Em segurança, hoje, já é possível você economizar em torno de 30% da sua mão de obra, ou seja, dos seus custos ou dos seus investimentos em mão de obra com tecnologia. Em limpeza, isso ainda está mais lento, mas já tem algumas ações que é possível você melhorar muito a performance, diminuir um pouco o desperdício e trazer algum ganho, mas não é do volume da segurança, tá? O Grupo Souza Lima tem se posicionado como a principal empresa que está disposta a realmente cortar na carne. O que é cortar na carne? Eu realmente, num posto, num cliente que eu tenha 30 vigilantes, eu passar a ter 16 e ocupar o resto dessa demanda dessas pessoas, desses funcionários, com tecnologia, com um save para o cliente. Então, eu estou diminuindo o meu próprio contrato para entregar uma performance melhor. É isso que o grupo aposta e a gente já está com alguns dados aqui desse trimestre para o início do ano que vem, onde a gente realmente aposta numa retomada mais acelerada. A gente, por ter esse perfil de muitos clientes de vários segmentos, a gente já percebeu diversos deles um aumento de demanda, em alguns deles até um gargalo, onde matéria-prima já está com falta, transporte já está com gargalo. Então, a gente está percebendo uma retomada bem forte para esse último trimestre e a gente começa em 2021 acelerando. Para vocês terem uma ideia, eu estou projetando um crescimento que vem em torno de 20%. Uma das outras tendências do mercado é o mercado parar de contratar homem, parar de contratar hora homem, o que a gente fala aqui internamente, parar de contratar o CPF e começar a contratar um serviço. Então, eu preciso limpar aquele andar. Não importa se eu vou usar um robô e 2 homens ou 20 homens. O mercado está começando a olhar para isso. Na segurança, a mesma coisa. Quando eu disse que na segurança já é possível economizar bastante do budget de segurança com tecnologia, você imagina um vigilante Ronda, onde você tem um funcionário 24 horas por dia, então numa escala 12/36 a gente usa 4 homens para fazer isso, com funcionário, com hora de almoço, com uma moto, com combustível, com manutenção desse veículo e etc. Você hoje já tem algumas soluções funcionando de drone ou de câmera inteligente, com vídeo analítico e até algumas soluções com radar para grandes áreas. Então você deixa de ter 20, 30 vigilantes, você passa a ter uma tecnologia acompanhando a coisa. Qual que é essa tendência? No passado, você tinha a tecnologia como uma ferramenta para o ser humano, o nosso vigilante, olhar alguma coisa, olhar um evento. Hoje, a tecnologia olha o evento, ela acompanha isso e ela aciona o ser humano quando há um evento. O ser humano não precisa mais ficar olhando para uma tela de monitoramento 24 horas por dia. Quem faz isso é um software, inteligência artificial, uma câmera barata hoje, uma câmera simples, e você embarca um software nessa câmera ou um software de gerenciamento em que houve um evento, vai acionar um vigilante que pode estar em loco. Então você deixa de ter toda essa mão de obra que faz esse trabalho mecânico, de ronda ou de monitoramento. É por aí que caminha a tendência da substituição de mão de obra para a tecnologia, onde a mão de obra existente ela passa a ser mais especializada. Então, você precisa ter a mão de obra para ser acionada para agir, não mais para acompanhar. Quem acompanha é a tecnologia, quem age é um ser humano preparado para isso. O que mais eu vou lembrar daqui a alguns anos desse período de crise
foi a nossa sensação de estar ajudando as pessoas. Então, tanto clientes como os funcionários que tinham muitas dúvidas. Então, quando o meu time técnico de limpeza, de higienização, passou a ajudar os meus clientes a se tranquilizarem o que tinham que fazer, quais eram os protocolos técnicos, quais eram os riscos, eu comecei a sentir que ali tinha um ganho. A gente começou a agregar valor aos serviços que nós prestávamos aos clientes. E do ponto de vista de funcionário, quando a gente entendeu o cenário, quando a gente começou a treiná-los, a motivá-los e começou a cuidar deles, inclusive das questões emocionais mesmo, porque muitos tinham muitas dúvidas se o emprego ia estar lá no dia seguinte, se eles iam ter trabalho, se eles iam conseguir sobreviver. E quando a gente começou mesmo, olha, o cenário é esse, a gente vai trabalhar, a gente é robusto, a gente tem uma estrutura sólida, a gente vai conseguir passar por essa crise, a gente vai sair mais forte. Quando eu comecei a perceber o impacto que isso tinha na vida deles e na produtividade deles, e hoje eu olho para o time afiado, o time produzindo, o time confiante de que nós já passamos pelo pior da crise, nós já estamos prontos para produzir ainda mais e os resultados já começam a aparecer, eu acho que essa é a sensação que eu vou guardar para o futuro quando eu lembrar dessa crise. Ou seja, a gente conseguiu atuar, principalmente totalmente alinhado com o nosso propósito, que é gente cuidando de gente, do ponto de vista que a gente se olhou e se voltou para as pessoas. Muitas das reuniões no meio da crise era acalmar os clientes, acalmar que era possível cuidar da higienização daquele ambiente, que era possível reduzir os riscos. Então, diversos protocolos foram feitos, desenvolvidos e entregues. Então, quando eu olho para isso, eu fico bem orgulhoso da capacidade que o grupo teve de realmente olhar para as pessoas, identificar o que elas estavam precisando naquele momento e começar efetivamente um trabalho para o pós-pandemia, né, que é preparar essas pessoas para o que vinha depois. Então, eu olho meu time hoje e fico bem orgulhoso. Bom, obrigado pela oportunidade de estar dando esse depoimento para vocês. Eu gostaria de deixar aberto aqui os canais da Souza Lima, quem quiser conversar sobre inovação, sobre tecnologia, sobre soluções híbridas, elas já são realidade, tá, pessoal? Há um tempo atrás era só sonho, hoje já é realidade. Então, vocês podem procurar no site www.gruposouzalima.com ou em todas as redes, a gente está presente em todas as redes como Grupo Souza Lima. O meu pessoal, para quem quiser tirar alguma dúvida, quiser algum tipo de informação extra, é só me procurar como Cacá Fernandes, também estou em todas as redes, tem o LinkedIn, tem o Facebook, Instagram, claro que profissionalmente atuo mais no LinkedIn, mas é só me procurar lá, terei um prazer em responder perguntas, o que quer que seja.